Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Falar para os irmãos que é motivo de grande alegria de estarmos mais um dia que o Senhor tem nos concedido, né? Para estar compartilhando uma palavra com os irmãos, né? E que Deus possa falar profundamente em nossos corações. Eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra aqui que é conhecida, mas que todos conhecem, todos os irmãos conhecem, mas que essa palavra possa servir de grande edificação para a nossa vida espiritual. Que se encontra aqui em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui essa parábola que Jesus está falando dos dois homens, né? Dois homens, o insensato e o prudente, que construiu a sua casa. Um construiu a sua casa na rocha e o outro na areia. Essa parábola que Jesus tem falado, Jesus falou sobre as escolhas de dois homens. Os dois construíram casas, contudo cada um deles usou um alicerce diferente para edificá-las. Enquanto o homem prudente construiu a sua moradia sobre uma rocha, o insensato o levantou sobre a areia. Cristo contou sobre a diferença das duas construções e as comparou com aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus e os que o ignoram. E nós vemos aí que essa parábola fala o que fez a sua casa na rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica e faz a vontade do Senhor. E nós vemos o que ouve a palavra de Deus e não está nem aí, faz pouco caso. Então é como este que construiu a sua casa na areia, quando veio a chuva, o vento bateu sobre ela e caiu. Mas o que nós podemos aprender sobre esta parábola? O que nós aprendemos? Que a nossa fé é como um alicerce de uma construção. Ela não faz parte de decoração, ninguém vê. Mas se ela não existir, tudo desaba. O alicerce é a fé, tem muitos pontos em comum, e foi sobre ela que Jesus falou quando disse esta parábola. A parábola fala de duas casas e cada uma com um tipo de alicerce. A Bíblia diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, pelo menos uma vez na vida. E o que fazemos com o que ouvimos é que vai fazer toda a diferença em nossa caminhada na terra. E principalmente no momento em que tivermos que acertar as contas com o Pai Celestial. Nós vemos aí que nós temos que ouvir a palavra do Senhor e as praticar. Porque se ouvirmos a palavra do Senhor e não praticamos, aí fica difícil. Aí vai ficar igualmente este homem que construiu a sua casa na areia sem alicerce nenhum. E o outro não, construiu na rocha. Então a rocha é firme. Quem é a nossa rocha? Nossa rocha é Cristo. Então tudo nós temos que depositar na rocha, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque a rocha é dura, é firme.
E se colocarmos na areia, a água vem e leva, desfaz tudo, o vento. Então não tem firmeza nenhuma. Segundo as palavras de Jesus, tanto o homem prudente quanto o insensato tiveram a mesma oportunidade de escutar a palavra de Deus. A diferença, porém, surgiu quando as chuvas, enchentes e ventos fortes, que são as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, vieram contra a casa. No caso, vem contra a nossa vida. E a fé deles, aquele que praticou tudo que ouviu da Bíblia, da palavra de Deus, não foi derrubado. Quando as provações vieram, já o outro que desprezou os ensinamentos da palavra de Deus não teve sustentação e força para ficar de pé. Então, quando ouvimos a palavra do Senhor e a praticamos, colocamos a nossa fé em prática, pode vir provações, pode vir o que for, ela não será derrubada, porque está fortalecida na rocha que é Cristo Jesus. A nossa fé está em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Diante desta parábola, temos que entender que a fé é o alicerce de nossas vidas, mas se não for colocada em prática, ela morre. Tiago 2,17. Devemos a cada dia colocar em prática o que ouvirmos, pois quando os dias difíceis vierem, será a palavra de Deus que irá nos sustentar. Se o nosso alicerce for bom, nossa casa irá sobreviver a qualquer ataque externo. A rocha é Jesus. Quem edifica a sua vida sobre o fundamento da fé é a prática, a sua palavra. É a sua palavra que tem a segurança de enfrentar toda e qualquer tribulação sem se abalar. Já quem ouve a palavra, mas faz pouco caso dela, infelizmente terá suas estruturas abaladas a qualquer sinal de tempestade. Então nós vemos aqui, se nós colocarmos a nossa fé em prática, que é a palavra do Senhor que a segura, pode vir qualquer tempestade, tribulação, jamais a nossa casa será abalada, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Agora, se ouvirmos a palavra do Senhor e não colocarmos em práticas, não der importância pela palavra do Senhor, então corremos sérios perigos. Infelizmente, qualquer chuva, qualquer vendaval, qualquer tempestade que venha a soprar sobre nós iremos cair, porque estamos sem fundamento. Estamos sem o alicerce. A nossa fé é o alicerce. Jesus Cristo é a rocha. Nós temos que estar em Jesus Cristo. Temos que estar firmado em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Essa parábolas que Jesus fala sobre esses dois homens. Que nós possamos, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor e as praticar, colocar em prática. Ouvir a palavra do Senhor, e colocar em prática. Não fazer como um insensato que ouviu a palavra e não deu crédito. Então, quando ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática a nossa fé, temos força para vencer as lutas, os obstáculos que vêm nos assolar, que vêm nos afrontar. Temos força para poder combater. Pode vir o vento que for, mas não vai cair, porque está firmado na rocha. Mas se ouvirmos a palavra do Senhor e não guardarmos e não colocarmos em prática, vamos ficar igual o insensato que construiu sua casa na areia, sem firmeza nenhuma.
quando vir a chuva e os ventos, irá ter a queda muito grande, né? Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, firmes e constantes, né? Vemos que o maior triunfo do crente não é necessariamente sobre pessoas ou circunstâncias que oprimem, mas sobretudo sobre sua natureza carnal, sobre os apelos do mundo e sobre o diabo e suas hostes da maldade. As demais vitórias do crente são consequências de um estilo de vida que agrada a Deus. Mas o temor a Deus é a base de uma vida vitoriosa. Que nós possamos, ter sempre esse temor a Deus, para que nós possamos ter uma base de vida vitoriosa, Que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Jesus Cristo, Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que esta palavra possa ficar, nos vossos corações, E que sirva de incentivo para que nós possamos estar sempre, ouvindo a palavra do Senhor e aguardando e praticando em nossa vida, praticando e guardando em nosso coração, para que quando vir as tempestades, quando vir as tribulações, nós possamos estar de pé para vencer, em nome de Jesus. Amém.